Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas. Vou contar para vocês uma história que poucas pessoas passaram essa informação para você, como foi achado uma das maiores jazidas de ouro. Tem a participação de uma vidente no final de 1979, que ela preveu o pessoal ia achar uma grande jazida de ouro. E outra mulher que era mulher de um funcionário de uma fazenda chamada Fazenda Três Barras. Ela foi lavar roupa, achou um metal amarelo, levou, mostrou para o seu marido, olhou, analisou, perguntou daquele metal, só podia ser ouro. Mas ninguém sabia que tinha ouro naquela região. Existiam já empresas de olho nessa região para tirar outros tipos de minérios. Assim eles falavam. Chegando, entregaram esse material para o patrão. Ele olhou e falou: ó, não conte para ninguém. Mas o cara já entendia, já sabia o que era ouro. Falou que ia levar para fazer análise, pediu para guardar segredo, falou: rapaz, se for ouro, tão rico, mas em todos os casos, vou levar. E o fuxico começou por ali, pediu para não falar para ninguém, né, mas sabe como é que é, o tal do ouro, dinheiro, a turma já começaram. O garimpo começou, não foi pela Serra Pelada, a Serra Pelada foi um homem que descobriu, mas para descobrir o garimpo da Serra Pelada, começou por causa da mulher. Então começou na Grota Rica. Essa Grota Rica dava ouro, dava diamante e outros tipos de metais como platina, paládio, um monte de tipo de minério. Aí um outro empresário que estava ali, porque ali chegava um delegado, virava garimpeiro, chegava um pastor, virava garimpeiro, um padre virava garimpeiro, um empresário virava garimpeiro. Acabou esse empresário com outra turma subindo numa serra e por lá vasculha para um canto para o outro, acharam um afloramento de ouro. Afloramento, quando se fala, é quando surgiu por cima da terra alguma coisa. Então começaram a achar ouro na Serra Pelada, que era pura selva na época. Aqui está o buraco da Serra Pelada. Então o pessoal não tinha mais vaga dentro dessa Grota Rica, partiu esse empresário, mais um monte de gente, e a fofoca já se instalou, que a turma tá baixando o ouro. Aí pronto, notícia, ouro, dinheiro, jornais na época, porque não tinha rede social, era ouro em jornais, em rede de televisão, notícias. Aí o pessoal ligavam também nos orelhões e outros meios, parentes, cartas. E ali começou Grota Rica e Serra Pelada. O garimpo era praticamente manual nos dois. Isso aqui é a tal de cobrinha fumando, que o pessoal chama hoje de calha, mas garimpeiro não chama de calha. Para quem começou a trabalhar na Serra Pelada, tinha que tirar o material no saco de lá para levar aonde tinha essa grota, para começar a lavar aquele material todo extraído lá de dentro. E outros ganhavam um reco, ganhavam um saco para tirar o material de lá. Aí já começou a pintar compradores de ouro de todo canto, os investidores. Quando se fala em ouro, todo mundo quer. Logo em seguida teve o exército. O exército entrou, proibiu a participação de mulheres. Foi quando fundadas as primeiras corrutelas, o 30. Ali era o comércio. Existia o comércio clandestino e o comércio que era controlado pelo exército na época, que controlava toda a entrada e saída do ouro. E o ouro só poderia vender para empresas cadastradas na Caixa Econômica ou para a Caixa Econômica. Só que havia brecha para todo lado. A procura do ouro era tão grande desde aquela época que não tinha jeito de segurar. Aquelas pessoas que foram chegando na Serra Pelada, muitos não acharam foi nada. Era uma decepção, mas chegando gente toda hora e saindo gente também. O que aconteceu? Alguns ficaram ricos, eles investiam em um buraco, arrumavam 100 ou 200 homens e pagavam, como que é? 50% para 100, 200 homens, 50% ficava para o empresário que investia naquele buraco. Então era meio a meio, mas pro proprietário que era o investidor dava uns 30%, porque não é fácil você sustentar 100, 200 homens, desde almoço, café, janta e alojamento e tudo. Então praticamente trabalhava em sociedade, todos ganhavam.
Então a corrida do ouro era muito grande. Você sabia que tudo começou por causa dessa vidente e por causa da outra mulher que foi lavar roupa também? Ela achou na Grota Rica, que as pessoas já vão direto no assunto da Serra Pelada e não falam nada sobre isso. A grande jazida teve a participação dessas mulheres. Depois começou a aparecer grandes pepitas de ouro de 100, 200. Teve equipes que acharam 2, 3 toneladas. Quando se falava em 300 quilos era barrela, era pouco ouro. Só que antigamente se derretia esse ouro. A única pepita que sobrou inteira de 60 e poucos quilos foi comprado por um ex-presidente da República do Brasil, que está em Brasília no museu, porque o resto era tudo derretido naquela época. Aqui são vídeos de outros locais que eu filmei na época, mas não é da Serra Pelada. Esse aqui é outro garimpo do São Expedito. Como começou desse jeito aqui, foi praticamente como começou a Serra Pelada. Por isso que eu estou colocando aqui para vocês, porque a história eu conheço. Eu trabalhei com um japonês que teve garimpo na Serra Pelada, que ele tinha mais de 200 homens trabalhando junto com ele. Então todas essas informações foi direto de quem eu trabalhei, porque na época já existia outros garimpos maiores do que a Serra Pelada, só que não era garimpo manual, era garimpo de máquinas de sequeiro, máquinas em rios, dragas, balsa de mergulho. Esse garimpo foi considerado o maior do mundo, céu aberto, porque ele era apenas com pequenas ferramentas, picaretas, lixadões e bateias. Transportaram uma serra de um lado para o outro e fizeram uma serra de ponta cabeça aonde era outra serra. É como fosse transportado uma pirâmide de um lado para o outro, na mão, só na picareta, no ponção e na chibanca. Passar dos tempos, algumas mulheres foram para dentro do garimpo, tiveram barranco, chamava-se barranco, frentes de serviço que foram dadas na época pelo governo federal, pedaços de 5x2, 5x5, alguns vendiam barranco sem saber se tinha ouro dentro ou não. Aqui é o vídeo da Serra Pelada, que se falam tanto, parece uma coisa enorme, 40 mil pessoas trabalhando nessa região, buscando o seu sustento. Hoje tem mineradoras do lado, de outros países. Só essa ali, ela dá umas 10 Serra Pelada. E ninguém fala nada, tá tudo certo. E para essas pessoas foram tirado o direito de trabalhar. Eu conversei com alguns de lá da cooperativa, mas não deixa trabalhar. Isso aqui é mineradoras estrangeiras. Estão tirando ouro aí a largura da boca aí. Agora você imagina essas aqui. Alguém fala alguma coisa? E tirado o direito do brasileiro trabalhar para passar para estrangeiros. Não é só aqui, tem outros locais no Brasil inteiro, Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte. Agora eu vou deixar um vídeo original da Serra São Expedito, Mato Grosso, como fosse a Serra Pelada. É uma serra que é puro arenito, vegetação quase não cresce. Como que é que o pessoal trabalha? Isso aqui é tirado, levado para um local para passar na bateia, de saco em saco. Não é máquinas, não é nada de que o pessoal inventa história por aí. Valeu, vou deixar aqui um vídeo muito legal. Não, só